Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Taylon, para quem não me conhece, e para quem me conhece é Taylon também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a romantização em cima do curso de medicina. Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão todos bem? Eu espero que sim. Aqui estou eu novamente pra gente bater um papo, eu e você. E hoje eu decidi trazer esse tema, é um tema muito importante. Eu ia fazer, na verdade, um vídeo falando sobre motivos para não fazer medicina, mas eu acredito que falar sobre a romantização da medicina é um pouco mais adequado para o que eu queria passar. Por que eu digo isso? Eu fiz um vídeo anterior falando sobre pontos positivos de fazer medicina depois dos 25. E eu ia fazer os pontos negativos, ainda vou fazer, na verdade, mas eu preferi fazer esse primeiro porque foi um assunto que me surgiu na cabeça e eu tenho que aproveitar o momento da ideia, se eu não aproveitar eu acabo esquecendo os vídeos. Enfim, esse vídeo veio até assim sem roteiro, não criei um roteiro para esse vídeo porque eu quero ser o mais sincero possível em relação ao que eu penso. Então vamos lá. Por que eu decidi fazer esse vídeo especificamente falando da romantização em cima da medicina? Quem é brasileiro, quem vive no sistema educacional brasileiro, que necessita passar por um vestibular, por algum tipo de método de ingresso, às vezes acha um pouco estranho, né, eu falar que pessoas que fazem medicina muitas vezes desistem do curso. Para um brasileiro isso é tipo, nossa, você passou para medicina e de repente você desistiu. Cara, o que você tem na cabeça? É medicina, né? Medicina no Brasil é tipo um médico na terra e Deus no céu, né? Então realmente é um pouco estranho a gente conversar sobre isso. Mas quando o ensino ele é muito acessível, as pessoas têm mais liberdade para duvidar daquilo que elas estão fazendo, porque elas sabem que se elas pararem aqui, elas podem começar outra coisa ali, sem nenhum problema, né? Aqui em Buenos Aires é muito comum. Existem muitos brasileiros, principalmente, eu vou falar dos brasileiros porque é o que eu vivo, né? É com quem eu tenho contato, eu não posso falar pelos argentinos, mas os brasileiros que vêm geralmente do Brasil para Buenos Aires, eles vêm com uma cabeça às vezes criando expectativas muito grandes em relação ao curso de medicina, em relação a viver em outro país, em outra cidade. Querendo ou não, aqui também é muito bom viver aqui em Buenos Aires, é uma cidade magnífica, mas enfim, cortando essa parte, e acabam se frustrando um pouco com suas expectativas em relação ao curso de medicina. Não por ser a faculdade em si, mas o curso realmente. Por que eu digo isso? Às vezes a pessoa ela vem sem saber como é o sistema de ensino. Aqui é diferente daí do Brasil, tem N vídeos falando sobre isso. Aqui não é integral todo dia, depende, claro, da faculdade, mas a maioria das faculdades ou elas são mesa invertida, que eu já expliquei isso aqui num canal, vou deixar tudo listado aqui embaixo para caso vocês queiram ver, tá bom? Ou elas são PBL, ou elas são simplesmente um turno, não sei, pela manhã, né? A maioria delas são assim, nenhuma delas aqui é igual no Brasil, em que estuda de manhã na faculdade, à tarde vai para o hospital e etc. Então o ritmo é totalmente diferente. Por que eu tô metendo esse assunto no meio de não romantizar medicina? Porque às vezes o brasileiro ele vem com essa mentalidade, eu vou entrar no hospital, eu vou participar daquilo, porque, sabe, é medicina. Gente, na verdade, medicina é um dos cursos mais difíceis da área da saúde. A gente já pode começar por aí na questão da não romantização e o rompimento das expectativas. Porque muita gente vem, eu digo isso por conhecimento de causa, achando que é mamão com açúcar. É na Argentina. A Argentina é mais fácil. Gente, isso não existe. Pelo contrário, a UBA é uma das mais difíceis da América Latina, uma das mais renomadas, inclusive, para quem vai para a UBA. Mas qualquer faculdade de medicina é difícil. Né? Se você vier com essa expectativa de que vai ser um curso fácil, de que eu tô indo para fora, eu tô indo para Buenos Aires, lá a faculdade é mais tranquila, isso não existe. Você tem que tirar isso da sua cabeça, porque tem gente aqui, a coisa mais comum que acontece com os estudantes de medicina, eles desenvolverem ansiedade, desenvolverem às vezes até pânico, ou por falta de organização, ou porque realmente a pressão da faculdade é muito grande. Então é uma expectativa que a pessoa já tem que vir sabendo, quando você vier, você vai estudar e você vai se dedicar para aquilo, né? Claro, existem momentos e momentos, momentos de se divertir, momentos de tranquilidade, de poder dar uma volta na rua, obviamente, né? Não somos robôs, mas você tem que vir com isso na cabeça. E medicina é um curso muito difícil. Eu costumo dizer que é um dos mais difíceis da área da saúde.
Porque a medicina acaba sendo um resumão de muita coisa, né? Quando você sai da faculdade de medicina, você não sai, assim, na minha opinião, eu ainda não cheguei lá, gente, mas eu tô na metade do curso e conversando com as pessoas que já estão no final do curso, eu posso deduzir que não saem preparados de fato para serem médicos, tanto que a maioria vai fazer uma residência ou vai atender como clínico geral de casos menores, né, casos de você receitar, não sei, um remédio para dor, para febre, etc. Porque é um resumão realmente da área da saúde o que o médico vê. Você vai ver desde o que seria biomedicina, o ciclo básico da medicina é a biomedicina. Então, você sai sabendo bastante coisa sobre biomedicina, sobre fazer um exame, interpretar esse exame. Você tem que ver sobre farmácia, farmacologia, farmacotécnica, essas coisas também que farmacêutico faz. Claro que a gente não adentra nisso, mas a gente tem um resuminho ali da farmácia. A gente tem que saber um pouco do quê? Do cuidado ao paciente, que isso já é área do enfermeiro. Obviamente que o que eu tô falando aqui, gente, são pinceladas que a gente dá por cima. Não é que a gente sabe mais que os profissionais destas áreas. Não, o enfermeiro com certeza vai saber mais do cuidado do paciente do que um médico. Porém, um médico, é obrigação dele, ele tem uma pincelada ali em cima para ele entender como funciona aquela questão, né, do cuidado do paciente, ou da análise de um determinado exame, ou da reação de um fármaco no organismo. Então, o médico ele acaba sendo um resumão, né, da área da saúde, e por isso que eu digo que é um dos cursos mais difíceis pela quantidade de conteúdo. Você tem uma quantidade de conteúdo exorbitante. O primeiro ano ele costuma ser um ano de desistência realmente aqui na UBA. Eu falo sempre da UBA, gente, porque eu estudo na UBA e eu tenho prioridade, entre aspas, para falar das pessoas que estudam na UBA, né? Quem estuda na Barcelô, na UNLP, ou não sei, o ADE, não tenho prioridade para falar sobre eles porque eu não conheço pessoas daí. Eu conheço uma ou duas e a gente acaba não conversando muito sobre como é a cursada deles lá. Por isso que eu sempre me foco bastante na UBA. Voltando à questão da UBA, o primeiro ano costuma ser um ano de muita desistência, porque principalmente o brasileiro que vem sem essa noção de que o primeiro ano vai ser difícil, de que é uma pressão muito grande, que é uma quantidade de conteúdo nova, que você tem que... Gente, me desculpa, eu tô com refluxo. Tem dia que eu tô com refluxo que só Deus na cara. Então a pessoa ela vem sem essa noção, e o que é muito normal, né? Mas às vezes ela cria uma expectativa de que tudo vai ser fácil e não é. Né? O primeiro ano ele é muito difícil. No primeiro ano você vai ter anatomia que é gigantesca, não se compara em nada com a anatomia de outros cursos, porque o médico, querendo sim, ele precisa saber dos detalhes, das estruturas, das regiões topográficas que falam, né? Ou seja, tem que saber realmente bastante coisa. É claro que a gente não vai saber tudo no final do ano, mas é importante que a anatomia seja muito densa realmente. Histologia também é uma matéria muito densa, embriologia mais ou menos. Você vai ter biologia celular, que embora não seja densa, é uma matéria que envolve muitos detalhes, muita coisa. Genética é uma matéria mais ou menos. Então assim, o que eu quero dizer, primeiro ano é um ano muito denso. Ele já corta muito essa expectativa de que vai ser fácil. Então se você pretende fazer medicina no Brasil, ou aqui, ou em qualquer outro lugar, não vá com essa noção de que vai ser tudo fácil, de que porque você não está fazendo vestibular o curso vai ser tranquilo, que você não vai reprovar. Assim, não tô falando que você vai reprovar, não é isso, mas para que você não vá tão confiante, né? O que você tem que ter em mente é que você vai precisar se esforçar, obviamente, que às vezes isso tudo é muito novo para você. Outra coisa que eu acho interessante a gente citar aqui é que faculdade de medicina na vida real, talvez aqui na América Latina, não sei, nos Estados Unidos, não é igual Grey's Anatomy, né? Tem muita gente que fala, eu me apaixonei por medicina porque eu vi a Grey's Anatomy e me apaixonei. Não é igual a Grey's Anatomy, gente. Não tem toda essa... A certo nível sim tem, mas não daquela forma, competir por um paciente, porque eu quero cortar esse paciente, porque aquele ali chegou com trauma daquele jeito, eu quero porque eu quero aprender. Na verdade, quando você vê uma coisa muito feia, a primeira coisa que acontece é você se chocar, né? Você olha para aquilo e você até tenta às vezes fugir um pouco, porque aquilo é muito complexo para você entender assim de golpe, né? Quem tá entrando, quem tá são seus primeiros casos, etc., realmente você fica com essa impressão. Então não é Grey's Anatomy, não venha pensando que você vá, não sei, participar de uma cirurgia, sabe, dentro da faculdade. Você pode até conseguir, porque tem pessoas que conseguem fazer amizade com professores, médicos, etc.
vão dando o seu meio, né? Tem pessoas que inclusive acompanham um plantão de médico, mas isso são coisas, questões extras, não estão dentro da faculdade, não é uma coisa assim que você vai conseguir na faculdade, é tudo realmente um extra. Então acaba que a maioria, tipo 90% das pessoas não tem acesso a esses extras e acabam se frustrando um pouco porque cria toda essa imagem fantasiosa, não sei, essa novela de Grey's Anatomy na cabeça, e quando vem o que realmente é medicina, ela se assusta um pouco. Eu já vi gente largar por causa disso, realmente. Da questão de se assustar com o que tá vendo ali, sabe? Porque uma coisa é você ver no Grey's Anatomy ou qualquer outra série médica, e outra coisa é você estar presenciando uma pessoa morrendo porque, não sei, tem um corte profundo no seu pescoço e tá exposta ali, rompeu a sua jugular e sabe? Não é a mesma coisa de você ver numa série e você presenciar aquilo ali, se assustar sem saber o que fazer, tá vendo a pessoa morrer e, sabe? Não é a mesma coisa, então não venha com essa expectativa, ai meu Deus, vai ser uma aventura. Não, não é assim. Claro, existem pessoas e pessoas. As normais não vão se alegrar de ver essas coisas. Claro que a faculdade te ensina a manter a calma, a saber quais são os procedimentos, o que você deve fazer. Então, ao longo da faculdade, você vai perdendo seu medo, obviamente, né? É igual biomedicina. Quando eu fiz biomedicina, a gente teve contato, eu já trabalhei em hospitais, já vi pessoas morrendo e, não sei, às vezes a pessoa tem morrendo, você tem que fazer uma coleta. Então, sim, não é tão fácil, né? Se eu for fazer uma comparação. Esse seria um segundo mito para não romantizar o curso de medicina. O terceiro mito, ele é algo mais... O terceiro mito, não. O terceiro ponto é algo mais pessoal, realmente seu. Às vezes a gente cresce, principalmente quem é brasileiro, cresce com essa coisa de eu vou ser juiz, ou eu vou ser médico, ou eu vou ser, não sei, engenheiro ou arquiteto, alguma coisa assim. Tem sempre aqueles pilares, né? Que é medicina, direito e, se eu não me engano, engenharia. Então você cresce com aquilo na cabeça e muitas vezes aquilo toma conta das suas verdadeiras vontades e você acaba indo fazer aquilo não porque você quer, é sua paixão, mas porque você acha que aquilo é bom, que as pessoas vão ver você fazendo aquilo e vão te, não sei, te elogiar e sabe? Eu já vi muita gente fazer isso também. Tem, inclusive, uma moça que ela amava fazer, ela gostava realmente de moda, de design, essas coisas, mas quando ela chegou no terceiro ano de medicina, que o terceiro ano de medicina aqui, ele não envolve, todavia, as especialidades, tá, gente? Ele é realmente um ciclo onde a gente vai ver biologia, essas coisas. Não tem nada a ver, realmente, com medicina. Quando ela chegou no terceiro ano, ela falou, será que eu saio? Porque até agora não gostei, né? Aí ela falou, não, vou seguir até o clínico, que é quando você vê as especialidades médicas, quando você tá no hospital atendendo o paciente. Ela chegou no quinto ano, se eu não me engano, ou seja, quase no final já da faculdade, já estava em especialidades, etc. Ela não quis continuar porque não era a paixão dela, ela foi porque a família dela queria e ela achava que aquilo era legal, né? Porque às vezes a gente cria essa imagem por fora, nossa, a medicina é super... Estão gritando ali fora. Às vezes a gente vê medicina como algo muito legal, né? Por fora é tudo muito legal. O médico, nossa, que elegante. Mas quando você tá ali pondo aquela coisa em prática, você vê que não é o que você quer. E foi o que aconteceu com ela. Acabou que ela saiu e teve que fazer outra faculdade. Ela fez, eu acredito, foi moda, design, alguma coisa assim. Acontece. Então esse é o terceiro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. É o que eu realmente quero? Porque se não é o que você quer, a primeira coisa que vai te barrar a terminar a faculdade, que vai te frustrar realmente, é você se esforçar tanto, se sacrificar tanto por uma coisa que você não gosta. Isso também... Refluxo. Isso também vai atrapalhar você até mesmo aprender. Você não consegue... É só, por exemplo, quem odeia matemática, que é uma coisa muito comum, né? As pessoas não gostam de matemática. Não é que a pessoa não seja inteligente para aprender matemática, é porque ela não gosta de matemática. O fato dela não gostar de matemática faz com que a matemática não entre na cabeça dela. Então isso pode acontecer com medicina também. O fato de que não é uma profissão de que você seja apaixonado, você tem aquela sensação de estar perdendo tempo, de que está se sacrificando demais por algo que não é o que você ama, e acaba que isso entra na sua cabeça de uma forma que impede você estudar e aprender realmente. Então, eu quis trazer esse tema de romantização. Eu poderia expor um montão de pontos aqui, mas pelo que eu tô vendo já vão 15 minutos aqui no vídeo. Não acho interessante a gente expor mais. Eu expus os 3 que para mim são os mais importantes, né? Que é você levar em consideração o sacrifício, a quantidade de conteúdo que você vai absorver durante a faculdade. É uma faculdade longa, é uma faculdade que exige muito esforço.
Você tem que levar isso em consideração, não romantizar de que é tudo fácil, que vai ser tudo tranquilo, que no primeiro ano você vai deslizar, que faculdade é algo muito fácil. Não, né? Existem pessoas e pessoas. As normais, a maioria, não vai ser tão fácil assim. O segundo ponto que eu tinha abordado é a questão de você criar toda essa expectativa em cima de novelas e séries como Grey's Anatomy, Good Doctor, Chicago's Med, ou seja, eu também gosto dessas séries, por isso que eu tô falando o nome delas, eu adoro. Amo assistir essas séries. Mas eu tenho a plena convicção de que não é exatamente dessa forma que acontece na vida real, né? Não sei, talvez nos Estados Unidos seja assim, né? Mas aqui, pelo menos no Buenos Aires e no Brasil, que são o que eu tenho conhecimento de causa, não é exatamente dessa forma que acontece. Então, vir com essa expectativa dessa aventura, dessa novela na sua cabeça, esses dilemas, né? Não é tão legal também, porque você vai se frustrar porque você não tá fazendo o que você ama, mas porque você acha que é legal. E o terceiro ponto, que tá atrelado ao segundo, que é que você tem que analisar muito bem se o que você tá fazendo, né? Se você veio fazer medicina porque você quer, ou por causa da pressão da sua família, da sociedade, do que eles acham que é interessante uma pessoa fazer. Porque isso também contribui muito, influencia muito a cabeça das pessoas e elas acabam fazendo o que elas não amam, o que elas não querem por causa da pressão da sua família. Mas enfim, eu acredito que eu até desviei do assunto. Terminando esse vídeo, que já tem quase 20 minutos. É isso, gente. Analisem bem o que vocês querem para suas vidas. Medicina não é fácil, é um curso lindo, maravilhoso, tanto fora como dentro, mas desde que visto com realidade, né, de forma de olhos realistas. Analise o que você quer para sua vida, porque é uma cursada longa, estressante, sacrificiosa, mas que com certeza vão trazer bons benefícios e frutos para quem está fazendo, né? Fiquem com Deus. Obrigado por terem assistido até aqui. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar se vocês gostam de vídeos relacionados à área da saúde. Beijo, tchau, tchau.